muito bem-vindos ao Condomínio Legal. Bem-vindos aos apaixonados pelo mundo condominial. Porque existe, viu, meninas? Existem pessoas que são apaixonadas como nós no mundo condominial. E hoje eu tô aqui com a Paula, da G2. E ela vai falar várias soluções em relação à segurança. E a Priscila, que já falei, que era uma síndica multifacetada, ela tem desde prédios pequenos aos prédios maiores, ela tem um olhar clínico sensacional. Eu vou falar o case de sucesso, hoje eu vou dar testemunha a seu favor. Obrigada. E tudo isso está acontecendo graças ao apoio da EGECOM, né, em excelência em reformas e engenharia para condomínios, e a G2, né, nossa nova apoiadora. E aí, hoje nós vamos falar sobre segurança, né? E eu pensei nesse tema, quando eu conversei com a Paula, quando eu conheci a Paula, a gente estava falando sobre isso. Eu conheci a Paula porque a Paula presta serviços para um condomínio pequenininho, de 3 andares, aqueles que não tem estrutura nenhuma, né? Não tem nenhuma guarita, é aquele portãozinho de entrada, aquela coisa bem simples, e com uma síndica que estava meio que perdida em relação à segurança. E aí surgiu a Paula na vida dela, e ela fala o tempo inteiro, ela ama essa mulher. Então, toda hora ela fica me mandando, olha isso, André, olha a Paula que maravilhosa, a Paula maravilhosa. A G2, olha a G2. E em contrapartida, Priscila, eu convivo num condomínio que você é síndica, né, profissional. E é um condomínio também sugênero. É um condomínio que tem 9 andares, tem uma estrutura melhor, mas é um condomínio de idoso. Né? Isso mesmo. É um condomínio onde você implantar sistemas de segurança é mais difícil, porque você tem que ter um cuidado, né? Tem que ter uma explicação melhor, um cuidado melhor. Um convencimento. E, cara, dá muito certo. Eu acho aquele prédio... E ainda, o tempo todo eu falo pro meu namorado, que é o condomínio do meu sogro, que condomínio bem tratado, Pri. E aí, quando eu vi, tem lá o teu nome lá, eu falei, Priscila, conheço a Priscila. A gente põe a fotinho, né? É, muito legal. Não sou eu que administro, mas a síndica... Eu entendi. Se ela vir. Mas a síndica, eu falei, Priscila é excelente, a Priscila é ótima. E o prédio está muito bem cuidado, Pri. Que bom. Muito bem cuidado. E a gente vai falar sobre isso agora. Tô feliz. Ai, meu testemunho. Tanto da Paula quanto da Pri. A gente traz aqui justamente isso. Pessoas que estão aí no mercado fazendo um bom trabalho e que eu acho importante a gente trazer notoriedade a esse tipo de coisa, né? E não só por questão de venda, mas por questão de expertise, por questão de saber o que está fazendo, sabe? As pessoas precisam saber contratar bem, e quanto mais as pessoas conhecem do negócio, melhor elas vão contratar, melhor elas vão conhecer os seus fornecedores, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a Paula. Paula, como é que foi? Eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Eu já conheço a sua história, a gente já conversou bastante sobre isso. Eu quero que você fale, porque para mim, eu estou muito feliz de terem 2 mulheres aqui nesse mundo, né, do condominial. Eu estou há 30 anos nesse mercado, eu sei que é um mundo condominial machista. Foi, hoje não mais. Mas como é que foi você começar? Você está há 30 anos no mercado? Exatamente, estou quase 30 anos aí trabalhando já com segurança, né? Lá atrás, a parte de segurança eletrônica, no início, ela não era muito acessível, né? Porque equipamentos eram muito caros, eram poucas marcas que forneciam os equipamentos. Então, eu comecei mesmo fazendo venda e projetos em segurança de vigilância, portaria, limpeza, controlador de piso, controlador de acesso. Então, eu vendia mão de obra mesmo, né? E lá atrás foi muito difícil para mim já começar nessa área, porque eu ia participar de uma concorrência, eu era a única mulher. A maioria das empresas só contratavam homens, né, para fazer esse tipo de venda. Mas mesmo assim, continuei lá batalhando, participei de muitas licitações, né, que antigamente a gente participava mais de licitações nessa área, e aí foi indo. Só que a gente sempre teve aqueles problemas com mão de obra, né? Então, o funcionário que falta, o funcionário que fica doente, a gente precisa correr para substituir ele, ou então o porteiro que dorme à noite. Então, a gente sempre teve esse problema. E eu comecei a entender que a segurança eletrônica, ela era o futuro,
né? E estava caminhando para que as empresas começassem a ver a segurança eletrônica como uma necessidade. Então eu comecei a trabalhar com segurança eletrônica. Eu mudei para uma empresa que trabalhava com segurança eletrônica e lá atrás ainda continuava não muito acessível, né? Eram equipamentos caros, poucas empresas ainda, poucos técnicos, né, que mexiam com isso. Então, às vezes, pegavam um eletricista, davam um curso direto lá no fabricante daquela solução, e aí ele quem ia fazendo o trabalho de instalação. Bom, de lá para cá muita coisa mudou. Trabalhei em várias empresas de segurança eletrônica, fiz grandes projetos, fiz faculdade de análise de risco para poder entender como que eu ia para um ambiente e eu tinha que olhar aquele ambiente com um olhar crítico de segurança eletrônica. Então, aonde que eu vou cobrir, que área que eu vou cobrir, com qual equipamento, com qual software, o que que eu vou colocar naquele ambiente para aquele cliente para atender a demanda dele, né? E aí a gente foi se especializando, né? Quando eu mudei, eu era de São Paulo, né? Então tudo isso aconteceu lá em São Paulo, onde, né, a gente sim, tudo acontece, demora um pouco para vir para cá, né? Exatamente. Então a minha especialização foi toda em São Paulo, trabalhando com grandes empresas. E aí quando eu decidi vir morar para Baixada, eu já tinha minha empresa lá em São Paulo, já tinha aberto ela, mas eu mais prestava assessoria para outras empresas, né? Porque um profissional gabaritado dessa forma é muito difícil de achar hoje em dia, né? Alguém que tenha esse olhar crítico, analista de risco, que veja de uma forma diferente o ambiente. Vai além de um simples instalador de câmeras. Não é um instalador de câmeras. O instalador de câmeras é o que não é meu concorrente, porque o instalador de câmeras, a pessoa fala, eu quero uma câmera ali, mas você vai querer uma câmera ali para quê? Por que você quer ali? Você está fazendo uma verificação da tua equipe, né? Você está controlando a tua equipe, ou você está analisando um risco que pode ter de alguém entrar por onde? E você faz essa análise. Você faz análise de olhar o perímetro e vai falar, olha, aqui você vai conseguir cobrir tal área, ali você vai cobrir tal área. É micro, macro, né? Exatamente. E a gente precisa desse tipo de consultoria. Exatamente. Porque eu vou lá no condomínio, por exemplo, eu vou entrar no teu condomínio, eu vou olhar como os bandidos vão olhar para entrar. Então eu preciso ter esse mesmo olhar, né? Como, por exemplo, teve um caso de um cliente que a gente cobriu todas as áreas pensando que ele poderia vir pelo telhado ou por baixo também. E até a cliente falou assim, não, mas imagina, eu tenho aqui 5 andares, né? Não vai vir por cima pelo telhado. Eu falei, vamos cobrir. A primeira entrada que teve foi pelo telhado. Pela parte do ar-condicionado, pelas aberturas do ar-condicionado. Sim, porque é meio... Se você cobre todo um perímetro, o cara vai buscar aonde... Exatamente. Onde ninguém vai ver ele exatamente, entrar. onde está falhando. Exato. Então, quer dizer, ele falou, não, mas os outros concorrentes teus aqui só cobriram a parte de baixo. Falei, a parte de baixo é a que menos me preocupa, porque ele não vai entrar pela parte de baixo, ele vai entrar justamente por onde ninguém vai olhar. E não é só por câmera, é questão daí de estratégia dele para invadir, para ele tirar, roubar o que ele precisa e sair. A gente tem que ter essa consultoria. Exato. E falta isso, porque eu não tenho expertise, por mais que eu como síndica, eu penso macro, o que pode dar errado, mas eu preciso de alguém que me faça esse caminho que você faz. Exatamente, porque a gente analisa, a gente faz essa análise toda, então em alguns pontos que até o síndico falar, não, ali não precisa cobrir, é onde eu vou cobrir. Porque às vezes ele não viu com o meu olhar, né? Então eu vou lá, cubro, não, vamos cobrir essa área aqui, que essa área é um ponto de risco aqui. E aí, quando dito e feito, acontece por aquele lugar. Quando eu falo que a tecnologia, ela veio para facilitar a vida da gente, né? E essa evolução da tecnologia barateou a tecnologia em si. Muito. Né? Hoje você compra câmeras baratas, hoje você consegue ter toda uma estrutura um pouco mais barata. Eu acho que o diferencial é realmente a consultoria. Exatamente. Faz toda a diferença pra gente na hora. E assim, o síndico, eu penso como síndica, né? O meu pensamento,
ele é penalizado justamente nesse momento. Exatamente. Ali o ponto cego. Exatamente. É o ponto cego que não é coberto. Exatamente. Não, e o síndico acaba sendo responsabilizado. É isso responsabilizado. Mesmo. Por uma expertise que não é dele. Porque quando a gente vai fazer uma análise, um levantamento, né, eu nunca dou orçamento sem ir no local, porque eu gosto disso. Eu gosto de ver fisicamente ali a tua área e o que eu preciso te mostrar para você cobrir. E aí o síndico, ele não sabe, ele não tem esse conhecimento de segurança, né? Ele fala assim, não, eu quero, por exemplo, aqui, o hall, eu acho que é o principal, porque é entrada e saída, garagens, beleza, entrada e saída. Só que eu tive tantos casos, por exemplo, de roubo de bocal, de mangueira, de incêndio. Então, nunca o síndico vai falar para mim assim, eu quero uma câmera onde tem as mangueiras de incêndio que eu já tive roubo de bocal. Se ele não teve essa experiência, ele nunca vai pensar nisso. Não vai mesmo. Carrinho que bate no carro, por exemplo, carrinho de mercado, né? Então, por onde passa, o pessoal tira a compra. Então, a gente tem toda uma análise de risco na parte das vagas de garagem para poder fazer aquele carro ali, qual é o caminho que ele vai fazer com o carrinho de compra. Porque o carrinho de compra bate nos outros carros. Porque esse monitoramento, Paula, a Priscila deve sofrer bastante com isso também. O monitoramento por câmeras, muitas vezes, ele não é só em questão de invasão, mas em questão de solução de conflito interno, né? Muitas vezes uma câmera bem instalada, um lugar bem monitorado, te facilita na resolução de um conflito, né? Resolve prontamente. Resolve prontamente. Isso mesmo. Você explicou de uma forma assim, já houve casos, bateram no meu carro, quando eu entrei, às vezes a câmera tá tão bem posicionada, quando ele tá entrando, que você fala, olha, já estava. Ou não, ninguém passou no período que você tá ali, acaba. Olha, quando ele abre a porta, não encosta no seu carro. Então, assim, facilita para o síndico, o condômino se sente bem atendido, porque resolveu o problema para ele. Resolve o problema, às vezes, entre dois vizinhos estão brigando por besteira ou por N outros motivos. Esqueceu um objeto na área comum, deixei uma sacola e furtaram a sacola. Tem inúmeras coisas. Academia, o que a gente tem de problema dentro de academia, nós colocamos leitora facial para evitar que, por exemplo, um visitante ele acesse a academia. Então nós resolvemos com o controle facial. E as câmeras também, que vão verificar, quebrou um equipamento, quem foi o último que usou. Então a gente resolveu muitos problemas. Acesso à piscina, a gente resolveu com controle facial, porque tem condomínio que recebe visitantes. Sim, e muitas vezes essas câmeras, as pessoas falam, não vai colocar câmera na academia para ficar me vendo. Não vai colocar câmera na piscina porque está me assistindo. Mas essas câmeras, elas podem inclusive serem bloqueadas no monitor, ocultas no monitor, e que você só fica com a imagem caso você precise resolver algum problema ali, Exatamente. Elas ficam em gravação somente. Então o porteiro ele não tem acesso, a gente faz um mosaico próprio para a portaria, né? Onde todas as câmeras, onde tem área comum como piscina, academia, tudo isso é oculto. E uma coisa bem importante de falar é que a gente está com o LGPD aí. Sim, isso então, é importante. O LGPD, a gente tem que ter todo um procedimento e informar também o síndico ou o gestor do condomínio que, olha, não pode trabalhar com as câmeras como Big Brother. A gente tem que... acesso restrito ao síndico e ao gestor. Exatamente. Não é um morador que vai lá e pede a imagem daquela câmera que você pode estar fornecendo. E como é que você lida com isso, Priscila? Porque eu como administradora... Imagino o caos que deve ser. O caos que é. Você percebe primeiro, quando você está falando com uma pessoa que entende pelos termos técnicos, né? E com a leveza que ela usou. Então, eu não vou usar a mesma leveza, Andréia. É o caos. Porque o condômino, ele entende, eu que pago, eu que paguei a instalação, eu tenho direito. LGPD que nada. O síndico está me bloqueando e não é desta forma. É óbvio. Olha, já tive duas situações. A primeira, eu já assumi condomínios, e condomínios de médio para alto padrão, tá? Em que todos que todos os condôminos tinham acesso
a câmera no celular. Sim, fica aparecendo no canal. Porque era assim. Lembra na TV? Isso, aparecia na TV. Tinha senhoras que ficavam o dia inteiro ali. Mas eu ficava. Meu filho descia pra brincar. Hoje o Thiago tem 23 anos, então ele era pequenininho. Eu colocava e fazia limpeza e ficava monitorando. Isso era normal. Mas aí, óbvio, quantas vezes você viu brigando, eu descia os 9 andares correndo pra ir lá, a mãe tirar o filho? Não é assim? É isso aí. Mas você imagina o que aconteceu no decorrer dos anos para que hoje exista a LGPD, as leis, toda essa situação dentro do condomínio. E é exatamente isso. Quando eu assumi o condomínio, estava todo mundo. E aí nós, prontamente, na primeira reunião de conselho, olha, isso não pode. A primeira coisa que nós vamos tomar como precaução é retirar. Exato. Não vai. Bate na mesa, tem um escândalo. Falei, então vamos cozinhar esse primeiro mês? É isso. Aí a síndica erra, né? Deixei, aí realmente a gente teve um problema muito sério com isso. Nós tivemos um problema sério de vazamento de imagem. É isso mesmo. Uma condomina, ela recebeu inclusive um buquê de flores, a menina, e acharam que era para ela e era da mãe, e aí briga no namoro. Olha a situação, que levou. E aí eu falei, você tá vendo por que a gente diz que condomínio... Existe sempre um motivo para a regra, gente. E eu falei, a regra ela não vem do nada. A regra ela vem de uma experiência. Exatamente. Outro caso que a gente vê muito bem, é tolerável. A gente assina um termo e todo mundo pode usar. Não é assim. Não é Você assim. Tá aí com a tua expertise para explicar. Não é assim. Eu, na maioria das vezes, quando isso acontece, assim, liberar para o condomínio assistir, eu libero. Porque eu acho que é um direito dele. Se a imagem é dele. Exatamente. Dele. Ou se não está envolvendo outras pessoas. E muitas vezes é alguma coisa realmente que é um conflito relacionado a ele. Então, você fazer com que ele assista, senta aqui do meu lado, olha a imagem. E aí, muitas vezes, você acalma e abranda a situação. É com esse intuito. Exatamente. Porque, assim, a gente não pode distorcer o que o sistema traz para você. Sim. Ele traz controle e segurança. Controle do gestor daquele condomínio. Segurança para os condôminos. É isso mesmo. Então, assim, quem tem liberalidade sobre as imagens daquilo é o gestor do condomínio. Ele que vai saber o que ele tem que fazer com aquelas imagens. Não pode virar um Big Brother o negócio, porque se eu passo para o WhatsApp, aquela foto vai correndo de WhatsApp para o WhatsApp, isso aí gera um transtorno e uma tremendo. multa. As pessoas não quem é o responsável? O síndico. O condomínio. E às vezes, e eu me coloco também, porque 80% dos meus contratos hoje é locação de equipamento. Então, o equipamento é meu, responsabilidade minha, e eu aloco esse equipamento para você. Se eu forneço a imagem também, porque às vezes... Porque você, na lei, você é o controlador. Eu sou controlador, exatamente. Ela subestabelece a responsabilidade. E ela é controlador daquela imagem. Ela tem corresponsabilidade. Eu tenho corresponsabilidade com essa imagem. Tanto que os meus profissionais que trabalham com a gente, eles assinam um termo de responsabilidade e sigilosidade. Então, qualquer pessoa que liga lá, eu preciso da imagem do dia tal. Não tem direito. Quem tem direito é o síndico daquele condomínio. Se ele me der autorização para passar, eu vou passar para ele, né? Então, assim... Aí ele distribui da forma que ele... distribui, porque é muito perigoso isso. E olha, eu vou dizer não. É difícil. Mas a gente já armou muita encrenca lá na empresa por conta disso. Mas sabe o que... É condomínio ligando, sim, querendo a dizer não, eu falo com a síndica. Patrícia, você me libera? Eu te passo para você e você libera. Porque eu não vou passar essa imagem. Isso daí eu não sei o que pode estar ocasionando lá dentro do condomínio, qual é a briga entre moradores. Mas então, você sabe que lá na administradora a gente ajuda muito o síndico nesse aspecto. Assim, eu tive um prédio que teve uma situação onde o pai achou que a filha foi assediada por um idoso. Olha a situação, o idoso. Gravidade. Ele achou que a filha tinha sido assediada dentro do elevador. E ele estava lá, viu? Ele estava dentro do elevador. Aconteceu uma situação e ele queria a imagem. A síndica me ligou, me chamou. Eu falei, olha, deixa eu te falar. Você pega essa imagem. Se você quer que ele pode assistir essa imagem para ele entender se aconteceu alguma coisa dentro do elevador que ele não tenha visto. Mas liberar essa imagem, não. Aí nós recebemos uma notificação de um advogado dizendo 1000 coisas. Eu não entreguei. Aí eu respondi da mesma maneira o seguinte, que a imagem não era só dele, que da mesma maneira que a filha dele, adolescente, tinha direitos, o idoso,
que estava ali dentro também. Claro. Eles queriam que levasse a imagem para a Assembleia, para o Nossa. prédio multar o idoso. Olha até onde E vai. multar onde? Onde que consta na convenção? Até onde vai a cabeça das pessoas. Aí a gente tem que entender, né? Muitas vezes que lugar esse pai se colocou ali. Eu até entendo a postura dele. Ele estava dentro do elevador. Ele deve ter se sentido muito mal quando a filha chegou dentro de casa e disse que a menina fez um escândalo. Também, na verdade, não foi nada de muito grave. Foi um idoso dentro do elevador, viu aquela menina crescer, e aí ele foi lá e cumprimentou o pai. E quando foi cumprimentar a menina, ele foi dar um beijo na menina, a menina recuou, ele foi lá, insistiu e beijou. Que pra gente que é mais velho, talvez não entenda isso dessa maneira. Mas hoje o regramento, principalmente, é diferente, é outra coisa. Ninguém te toca se você não quer. É isso. E é isso que as pessoas precisam entender. Ninguém me toca se eu não quiser, mesmo que não tenha intenção ruim. Sim. Né? E essa menina sabe disso, porque ela é uma menina de 16 anos de idade. Então ela está dentro da geração dela, entendendo todo o contexto. Né? Mas aquele idoso não. Enfim. Ele viu as imagens, ele viu a imagem. O prédio recebeu uma notificação, nós contra-notificamos e ele entendeu o assunto. Mas imagina se você libera uma imagem dessa. Não, acontece muito, várias vezes. Eu tenho um condômino que todo mês ele quer imagem de alguma coisa. Todo mês. Então ele já sabe, ele já vai lá, ele já vem com a ordem do juiz. Porque eu já não. Eu também falei a eu mesma já falei coisa. com a ordem do juiz. Isso não é restrição de direito, porque ele vem com o advogado dele falando de restrição de direito. Isso não é restrição de direito. Não. Se você quiser, você entre com uma ação e peça uma determinação judicial para que isso aconteça. Explique a sua necessidade para o juiz. E eu não sei como o juiz ali também entrega todo mês. E eu expliquei, a sua imagem vai ficar guardada quando você tiver um pedido. E aí você vai. Mas dentro de um ambiente seguro, inclusive para o prédio, que isso não seja espalhado. Bem, enfim, não quis fazer nada, porque aí você começa a falar, tem certas pessoas que não têm esse ímpeto, né, de buscar realmente seus direitos. Muitas vezes eles querem que a gente facilite a vida deles ali numa situação. Naquele momento. Exatamente. E aí, se realmente tem que buscar alguma coisa a mais, a pessoa dá uma recuada e desiste, né? A gente tem que escolher, ou a gente vai apaziguar a situação ou realmente colocar fogo nela. Exatamente. A função, pelo menos, da administradora é ser mediadora nisso e explicar os direitos e o que ele tem de dever. Porque a gente tem o dever, não só a administradora, mas como a síndica, de mediação de conflito. É isso mesmo. Sim, independente de quem está certo ou de quem está. Sem julgamento ali. Sem jogar o olhar do pai, sem jogar o olhar do idoso. É em cima do muro. A gente realmente colocar o fato. Olha, isso aqui pode, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Até aqui eu posso lhe ajudar. Aqui eu já não consigo mais. É isso mesmo. Né? Se eu dar uma olhada nessa imagem, se eu realmente acha que houve, se eu acho que houve, você vai lá o senhor tem todo o direito de defender. Exatamente. Esse é um direito seu, mas da mesma maneira que o senhor tem o direito, a outra pessoa tem os direitos dela. E a gente tem que, nós como administradores de condomínio, você como simples, você tem que resguardar os dois. É isso mesmo. Exatamente. Independente do seu julgamento. Você tem que resguardar os dois direitos. E o nosso, né? E o seu, óbvio. Porque o outro lado depois vai nos cobrar a responsabilidade de ter entregue ou deturpado a questão da imagem. Porque isso é a diferença de um síndico que sabe o que está fazendo. Exatamente. De uma empresa que sabe o que está fazendo. Que tem cuidado. Que tem um olhar adiante. Muito grande. Que não vai simplesmente se abrir por uma pressão maior, muitas vezes uma pressão política. Eu entreguei um condomínio essa semana passada, por conta disso. Na verdade, na hora H, você tem obrigação, nós queremos ter no nosso celular todas as imagens. E eu falei, não vou fornecer. Minha advogada disse que nós temos o direito. Eu falei, então nossos advogados precisam conversar. Porque a minha orientação jurídica é bem diferente da sua. Até entendo que a porta de entrada do prédio, legal, eu deixar liberada para você, entrada e saída, é uma segurança. A porta de entrada e saída da garagem, eu acho que isso não tem problema eu compartilhar. O resto fica na parte da gestão. Áreas comuns. Não, eu quero dar. Falei, então, nós não vamos conseguir. Então eu falei, então. Agradeci a todos, me retirei da Assembleia e saí de lá. É difícil, né, Priscila? Muito, mas eu preferi manter os meus valores
profissionais e o que eu entendo. Com certeza. Porque mais pra frente eu ia ter problema muito sério. Até porque a gente nota alguns condomínios, né? Quando ali realmente eles têm relações aí conflituosas. Sim. E eu falei, aqui é o Big Brother que você citou, eu vou ter problemas. E eu já estava lá 1 ano e meio. Eu prefiro sair e deixar o condomínio. E a gente percebe que tem alguns condomínios onde as pessoas elas querem fiscalizar a vida dos outros. É o caso, exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente estava fazendo uma instalação num condomínio e passou um morador e falou assim, não, mas essa câmera não devia ficar aqui, deveria ficar ali. Eu falei, mas por qual motivo o senhor acha que não deveria estar aqui, que eu estou olhando direto para uma porta de entrada e deveria estar do outro lado? Não, porque você teria, era um spa, né, uma área de spa. Não, porque você tem que ver ali, porque o condômino do apartamento tal, ele vem com a namorada ali, ó, e eles ficam de agarração ali. Eu falei, mas o meu sistema, ele não está controlando o que o condômino faz, ele está controlando as entradas e saídas da área. Quem entrou e quem saiu. É isso mesmo. Então, quer dizer, às vezes você tem que bater de frente com o condômino para mostrar que o teu trabalho não é o que ele acha que deveria ser certo, mas o que a gente entende como análise de risco, né? É uma coisa meio... É um olhar mais com menos julgamento. Menos julgamento. Então, você tem que saber... Por isso que eu falo que existem prestadores de serviços e prestadores de serviços, né? Você precisa ter muita confiança no que você é e no que você faz para você conseguir tomar uma postura dessa. Você saber exatamente quem você é, qual é a tua prestação de serviço, entender que você não vai se autodenegrir aqui para poder satisfazer uma vontade de alguém e sabe que isso vai te repercutir de uma forma positiva futuramente. Nem que necessariamente aqui você vai perder. Sim, exatamente. E a gente perde dinheiro, né? Não é fácil tomar essa decisão, Priscila. Não é uma... Porque a gente vive disso. Então não é fácil tomar uma decisão. Não é assim, então toma o prédio. Não é. Não. É uma coisa Foi difícil. Você tem que ter muito tempo de mercado. Né? Você precisa saber muita experiência e precisa saber exatamente o que você está fazendo a ponto de você abrir mão de valor financeiro, de dinheiro, né, por conta de valores. Sim. Isso é muito importante, né, dentro do nosso mercado condominial, onde existe um certo leilão aí, né? Muito. A competitividade está gigantesca. De preço, né? Como o nosso amigo Thiago Massari fala, ele o tempo inteiro fala, a nossa cidade é a cidade mais verticalizada. É isso mesmo. Do Brasil, então nosso mercado está muito aquecido. Muito aquecido hoje, né? Tá muito. Hoje nós vemos uma gama de síndicos profissionais, uma gama de empresas aí de segurança, né? De terceirizadas assim, na questão de segurança com uso de pessoas, outro com uso de tecnologia. E é importante a gente separar o joio do trigo, né? É muito importante. E é por isso que existe podcast. É por isso que a gente está aqui. Desde o começo, né, Priscila, você já me acompanha desde a época do ciclo de palestras, né? Muito tempo. Há muito tempo. E eu sempre tive esse propósito. Eu acho que as pessoas que são bem informadas, elas contratam melhor. Exatamente. Sabe? Muitas vezes você vai trazer uma gama de fornecedores que não estão aí na notoriedade. Com certeza. Não estão na notoriedade ou porque não tem esse interesse dessa popularidade, né? Sim. Tem mais, o foco dele é outro, o foco dele é realmente na técnica, no prestar serviço, né? Então ele não tem tanto interesse nessa popularidade de outdoors e frequentar grandes eventos, né? E é importante a gente trazer essas pessoas assim, para as pessoas conhecerem novos prestadores de serviços, entenderem a seriedade de todos eles. E nós temos pessoas boas, né? Bem. Que não necessariamente. Olha, nós temos pessoas maravilhosas que não necessariamente estão populares. Exatamente. Mas temos pessoas, temos fornecedores muito bons em Santos, graças a Deus. Porque o que acontece, essa coisa do nosso mercado crescer, dá mais oportunidade também para outros fornecedores. Vem os aventureiros, vem aquelas pessoas que só querem pegar um pedacinho aí do negócio, mas existem pessoas realmente que investem nessa profissão, investem nesse conhecimento, nesse mercado. Investe de verdade. Você está o tempo inteiro estudando sobre o assunto. É verdade. E apagar esse estigma que a gente tem de que aqui a gente só tem em São Paulo. Tem que buscar em São Paulo e trazer para cá.
Eu enxergo dessa forma. Eu tenho que prestigiar o profissional aqui da minha região. Você implantou um controle de acesso maravilhoso naquele prédio. Ficou impecável. Maravilhoso. Ficou impecável. Impecável. Empresa da nossa impecável. Região. Não foi a Paula? Não foi a Paula, mas não faltará oportunidade. A gente já se mas conheceu. ficou impecável. Sabe? Não só... Você percebe que a empresa teve todo um olhar, uma expertise ali, até de comunicação visual. Ficou muito bonito. O prédio é um prédio imponente, é um prédio de 1 por andar, sabe? São idosos, essa é a diferença. Eles já tinham, mas tinha alguma questão ainda que precisava melhorar. E quando eles vieram, foi feito tudo isso que você falou. O estudo. Mudança gritante. Priscila, foi a melhor decisão que você tomou. Fiquei muito feliz. Que bom que eles te apoiaram. Porque eu frequento o prédio, eu namoro há 4 anos. Eu frequento o prédio antes. Você já era síndica lá também? Já, eu sou síndica há 2 anos lá. Então, eu frequento o prédio há mais tempo, né? E aí eu vejo a diferença gritante de uma coisa para outra. Ai, fico feliz. Mas verdade, eu não sabia, hein, que você era sucesso. Um sistema bem instalado, bem colocado, uma gestão bem feita do sistema faz toda a diferença. Paula, eu vou dizer, uma empresa que não é, essa empresa que está lá, não é uma empresa notória. Assim, de falar, está em todos os lugares, está em todos os outdoors de Santos, não é? Você deve ter realmente pesquisado, você deve ter realmente buscado novas soluções ali, além do que está ali, né, jogado no... Sabe o que eu percebo? Que as empresas que mais fazem propaganda, outdoor, ela não consegue atender o cliente bem como as empresas que não aparecem tanto. Por quê? As empresas que não aparecem tanto, elas selecionam também os seus clientes. Exatamente, ele focou em outro. Elas fazem uma seleção também. Exatamente. Né? A nossa empresa, por exemplo, ela também demite o cliente. Eu não quero mais trabalhar com esse cliente. Esse cliente não entende o que a gente está passando, ele não segue procedimento, porque você ter segurança, você precisa seguir procedimentos para que aquele sistema ele trabalhe corretamente. Se você não segue procedimentos, então também não vai funcionar, né? Paula, nós vamos agora dar o nosso intervalo, porque nós estamos ali na Rede Total, no canal 19 da Vivo. Vou até falar a grade aqui. Vocês aí que estão nos assistindo na Rede Total, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14, das 20 às 23, das 2 às 5 horas da manhã. Tem nossa grade de programas, não só o condomínio legal, mas temos assuntos relacionados a pet, nós temos aí um veterinário maravilhoso, temos nutricionistas, estilo, tem uma gama de assuntos que vocês podem acompanhar tanto na Rede Total, como também no Estúdio One. A Estúdio One, ela tem o canal de TV e tem o rádio Estúdio One também, que é legal, que é da nossa época. Olha que legal. As músicas são da nossa época, então a gente volta rapidinho. E voltamos, e a gente estava aqui no intervalo falando sobre um tema sobre procedimento, porque segurança não é só a parte tecnológica, né? Não é só a estrutura. Existe um procedimento. E a Paula estava falando aqui que ela entrega um manual de procedimento. E aí eu quero que você fale sobre isso, e eu quero que a Priscila fale sobre o lado do síndico. Quanto é importante para o síndico ter o apoio e as pessoas, os condôminos seguirem o procedimento, independente de ter uma estrutura maravilhosa de segurança. Na verdade, quando a gente faz um projeto de portaria virtual, primeiro é aquela análise que eu falei lá no começo. A gente faz todo um levantamento do condomínio para entender que equipamentos eu preciso instalar lá para cobrir todos os pontos cegos daquele condomínio, né? Num segundo momento, eu preciso entender o dia a dia dos moradores daquele condomínio. Então tem o apartamento 1 que recebe toda quarta-feira o cara da quitanda, do açougue. Eles comem fora, pedem comida de fora 5 vezes na semana. Então tudo isso a gente precisa entender o dia a dia dos condôminos daquele prédio para poder adequar a segurança a esse dia a dia. Beleza, estamos lá, já implantamos o sistema. Quando a gente vai entregar o sistema, a gente faz uma reunião de condomínio e entrega para cada morador um manual de procedimentos. Então lá vai estar descrito
qual é o equipamento que eles têm, qual é a função daquele equipamento e os procedimentos que eles têm que adequar também no condomínio. Então, se o entregador lá da comida, 5 vezes na semana, ele sobe, né, para entregar a comida no prédio, a gente já colocou a segurança por água abaixo, porque já tem uma pessoa estranha circulando no prédio. Porque não adianta ter câmera, ter um monte de Não coisa adianta. se abre um portão. Exatamente. Não importa se ele é um querido, se ele é conhecido. Não importa. Você colocou um estranho. É um procedimento. É uma possibilidade, porque o cara pode ser simplesmente rendido. Sim, exatamente. também. Exatamente. Então, assim, a gente sempre precisa e explica isso para os condomínios, que a inclusa, ela é muito importante nesse momento. A inclusa que eu falo é de 2 portões. Então, o portão da rua para o portão aonde o entregador vai ser recebido pelo condômino. Priscila, me conta, assim, desculpa te cortar, Paula, mas é que eu tô muito curiosa. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Dica. Me conta, como é que você conseguiu, nesse prédio em si, nosso case de sucesso, como é que você conseguiu driblar justamente essa questão dos entregadores? Porque eu acho que o grande senso comum ou crença limitante que a gente pode só falar das pessoas em terem uma portaria virtual é justamente a questão dos entregadores, a questão do fornecedores, do correio. Ah, mas quem vai pegar a minha carta? Exato. Mas quem vai buscar? Quem vai receber o meu... Tudo bem que nesses prédios, eu acho que ficou fácil, porque não existe tanta... por exemplo, não tem tanto iFood no prédio em questão. No nosso case de sucesso não deve ter tanto iFood. Não, nesse não tem mesmo, é verdade. Exatamente, porque não é o perfil. Né? Não. Idoso, as pessoas mais idosas, elas não têm o hábito de ter o iFood, mas tem o hábito do açougue, da quitanda. São pessoas que são mais idosas, então elas evitam sair, normalmente elas pedem para entregar. Como é que você lidou com isso? É uma questão de educação. É uma questão de que quando lá atrás eles compraram a ideia, né? Primeiro é o convencimento, né? Comprou-se a ideia. Todo mundo tem que participar disso. De ter, abriu-se, eles tiraram aquele conforto deles do receber na porta de casa. Tem que chegar ao senso comum. Acho que também prevaleceu a questão, nós somos idosos, né? Sabe? Sim, como tudo tem relação, né? Nós somos idosos, então assim, a gente também realmente precisa dessa segurança. Então é melhor que a nossa funcionária, a nossa colaboradora, ou que um de nós a gente desça, e lá funciona essa clausura muito bem. Sim, tem clausura, né? Lá. Com aquela questão de uma porta fecha, esqueci agora o termo técnico, intertravamento. Funciona muito, você não consegue enquanto a porta não fecha completamente. Exatamente. E nós tivemos uma invasão lá, inclusive, tá? Foi importantíssimo me lembrar disso agora. Pulou na hora, disparou e foi assim, o ladrão, né, sabe onde está pisando, né? Na mesma hora ele pulou e fugiu. Nós tivemos o atendimento, por quê? Eles tiveram essa conscientização, nós precisamos fazer dessa forma. Quando tem a correspondência, nós temos a funcionária no decorrer do dia, que ela recebe, ela tira da caixinha do correio, então ela deixa, nós temos um local onde ela deixa, aquela que ela pode distribuir na porta, ela faz essa gentileza, e é muito bom. Tudo isso é procedimento. Tá vendo como ela conciliou procedimento com a segurança, né? O sistema instalado. Então, o sistema, as pessoas têm que entender que não é porque você instalou o sistema que tudo vai funcionar automaticamente sozinho. Eu preciso do apoio do síndico do prédio, eu preciso do condômino, entender que mudou, né? Que a gente está criando um procedimento de segurança. Então, por isso que essa conscientização, essa ajuda da empresa de segurança para conscientizar aí que os moradores junto com o síndico é importantíssimo. E adaptar também, né? Porque assim, quando a gente pega os prédios maiores, de várias torres, e você muda para lá, você já muda com um olhar, uma postura de um regramento pré-existente. Então eu já entro ali sabendo que é assim que funciona, né? Que já tem. Então, até quando eu escolho morar ali, eu já entendo que é dessa forma. Quando a Priscila pega um prédio onde as pessoas moram lá, acho que eles moram lá há 40 anos, esse prédio é de 50 anos atrás, né? E aí isso é uma adaptação, isso vem se adaptando, inclusive o condômino se adapta, não é uma coisa pré-existente, uma coisa que eu já tenho o olhar de que eu vou ter que seguir essa regra, é uma adaptação da estrutura do prédio, que não tinha nada disso, que era um porteiro que apertava o botãozinho do cara que ficava ali no interfone, para uma estrutura diferente, com clausura, né? Você tira
tiraram a guarita, botaram a guarita para outro lugar, tem toda uma modificação de estrutura ali. E também uma modificação de comportamento dos condôminos. Então, isso tem que ser muito bem alinhado, conversado. E quando você tem uma pessoa ou uma empresa de segurança, as duas juntas, que tem esse olhar que não é uma coisa impositiva, eu sou o expert do assunto, vocês me obedeçam. Não. É verdade. Acontece. É verdade. Acontece. Não acontece? Acontece muito. Eu sou o expert do assunto, Isso é por isso que muitas vezes a coisa não funciona, porque você tem uma experiência ruim com esse tipo de profissional, é assim que funciona, tem que ser assim. Obviamente, quando você está morando há 40 anos, não vai funcionar. Você tem que ter todo um carinho, toda uma comunicação, toda uma empatia para você conseguir fazer com que aquelas pessoas entendam o procedimento e que você também crie certos procedimentos que permaneçam certos confortos, certas necessidades. É isso mesmo. Ali, né? Então, quando eu tô falando que eu sou fã, né, desse case, é que eu percebo que ali há justamente isso, são pessoas que moram ali há 40 anos, que hoje são idosos, e que eles tinham um estilo de vida, uma situação ali dentro daquele prédio, que essa situação mudou, e mudou para uma situação extremamente moderna, porque eu acho que poucos prédios têm essa modernidade toda. Na região ali, Na região ali, mesmo. Não é? E com um custo menor, porque não tem uma portaria 24 horas, não tem ali uma pessoa 24 horas, diminui o custo. Você reduz bastante. Muito, porque a segurança ela é feita virtualmente, embora tenha a menina da limpeza, aí não tem como, né? Mas tem a menina da limpeza, então você adaptar os horários para quando estão essas pessoas ali. Criar essa rotina, é adaptar o horário, quando você chama um prestador para cuidar da bomba, é cadastrar só é cadastrar a empresa de elevador. Você tem que ter toda essa questão muito bem organizada com a empresa de monitoramento e com os condôminos. Porque o que é mais engraçado é assim, quando eles enxergam alguém estranho, eles já também me acionam. Priscila, tem uma pessoa estranha, é um prédio menor, óbvio, né? Você tá sabendo? Porque o síndico profissional, ele não tá o tempo todo no prédio. Claro. Então, 100% do tempo tem que ter essa comunicação. E parte deles isso também. Precisa dessa participação, né? Porque procedimento são as pessoas, gente. Procedimento não tem como. Não tem. E eu atendo muitos condomínios que, por exemplo, Airbnb. Né? A gente tem um problema grave de Airbnb em Santos, que é normal. Então, a rotatividade de gente dentro do condomínio é muito grande. A gente solucionou isso com o sistema de facial mesmo. Porque o proprietário do apartamento, ele vai passar para a nossa equipe de central de 24 horas um formulário onde vão ter os dados daquelas pessoas e eles vão mandar a foto para eles, para a gente cadastrar. E a gente cadastra apenas pelo período da hospedagem dele. Pela segurança. Então, quer dizer, ele vai ter a liberação naquele período. Se ele entrar, por exemplo, o período dele termina no domingo. Na segunda-feira ele já não entra mais. Então, é uma segurança até para o proprietário que às vezes nem está em Santos, né? Que ele está em São Paulo, que ele está em outra cidade e ele está alugando o apartamento dele ali. Então, a gente resolveu isso com o controle de acesso. Então, eu ajudou o síndico também, muito, viu? Com certeza. Porque isso era uma dúvida de muito síndico. Mas eu tenho muito Airbnb, não vai funcionar. Não, aí é que vai funcionar. Aí é que você vai ter um controle. E o síndico, ele tem um login e senha do sistema onde ele vai poder consultar todos os relatórios. Então, naquele apartamento, quais pessoas estão lá? Né? Então isso é uma gestão do próprio síndico, né? Eu hoje acredito que até eu tenho esse caso no condomínio e no clube, que, por exemplo, quem não é condomínio não pode frequentar a piscina. Um dos condomínios tem essa regra no regimento. Então, a facial dele não passa na área da piscina. Então, assim, não tem problema mais com isso. Realmente foi dessa forma que a gente, em outro condomínio, resolveu também. Não, você consegue resolver. Veio para ficar, eu acho. O reconhecimento facial, acho que o reconhecimento facial, ele também resolveu um problema da tag, que você distribui a tag para quem você vem entender. Exatamente. Porque tem condomínios que não têm a mesma ideia de segurança, né? Então ele dá para todo mundo. Vai pedindo perde. E também a questão da digital, né? Porque nem todo mundo tem. Exato. Gente do céu. É um sufoco. É um sufoco também. Não, e você vai pra praia, você fica o dia inteiro na água. Quando você vem, a tua digital ela já não é mais a mesma do cadastro. Então, a facial, ela pega a geometria da tua face. Então,
É lógico, quando você faz o cadastro, você não pode estar com óculos, com máscara, com chapéu, nada. Mas depois, eu tive até um caso engraçado de um cliente meu, que ele fez o cadastro, estava cadastrado, e ele, 2 dias depois, ele foi passar, ele estava de boné, óculos, máscara, ele veio reclamar que a facial abriu com o nome dele. Aí eu falei, mas que bom, né, que abriu então, né? Então eu acho que o sistema funciona bem. Não, mas me explica como é que abriu se eu tô todo coberto. Falei, não, é porque a leitora facial, a inteligência dela, ela é uma inteligência artificial e ela vai pegar a geometria do seu rosto. Então, é o afastamento da sua sobrancelha, o teu queixo, o afastamento do teu queixo, formato de boca, de nariz, orelha. Então, ela vai pegar a geometria do seu rosto. Então, e ele vai abrir quando você tiver mesmo com óculos, com Porque boné. é justamente isso que não é igual pra ninguém. Não. Porque talvez a cor do olho seja. Exato, exato. O formato do rosto mais arredondado, mais ovalado. Então, é isso que ele vai identificar, né? Eu falei, então, eu acho que você deveria dar os parabéns, que o sistema funcionou muito bem, porque abriu com o seu nome, né? Então ele até falou, é verdade, eu devia te dar parabéns, desculpa. E desligou. Então, assim, é engraçado você ver o sistema, como ele funciona bem, e até as pessoas acabam se assustando, né? Porque antigamente estava acostumado com a digital que nunca abria e só reclamavam. Sim. Então ele parou de reclamar, né? Quantas vezes, né? Ai, minha digital não abre. Ai, sim, na chuva, eu não consigo entrar. Na chuva, e não Porque tá na chuva do lado de Exato. fora. Que eram os grandes reclamações em relação à portaria virtual, né? Então, sim, muito. E antigamente a facial, ela era muito cara. Então você fazer um projeto com equipamento de reconhecimento facial estava longe ainda para uma portaria virtual. Ia acabar saindo mais caro o sistema do que realmente ter uma pessoa ali. uma pessoa ali. Então, verdade. a gente trabalhava com tag, trabalhava com a digital, cartão, né? Então, hoje, quando eu vou numa reunião e que a gente vai apresentar essa possibilidade para o conselho, quando a gente fala, não, põe aquela moedinha, aí fala, não, isso tá, a digital, aí você fala, não, por favor, não, mas aí você explica que realmente é uma tecnologia ultrapassada. E é rápido, né? A leitura é rápida. A leitura é muito rápida. Lá no nosso case, de longe, que equipamento, a pessoa tá vindo e ela já é uma segurança também, você para pra pensar. Exatamente. Você já tá chegando, você já abre, você entra, fecha, acabou. Não, e assim, quando o cliente me pergunta, mas é muito caro, eu falei, não, mas eu alugo para você. A leitora, ela sai muito mais em conta mensalmente. Você faz por comodato, né? Faço por comodato. E aí dentro do meu contrato de locação já tem a manutenção preventiva e corretiva do sistema. Então, a cada um mês sim, um mês não, eu tô lá para fazer a preventiva. E caso você tenha qualquer problema, tem que abrir um chamado técnico e a gente tá lá para poder prestar o serviço. Diferencial, de domingo. De domingo. De domingo. E ela mesmo responde, porque eu tenho testemunho da síndica, que me mandou uma mensagem no domingo, falando assim, André, você não acredita. Eu mandei uma mensagem pra central, eles já me responderam, segunda-feira já estavam aqui resolvendo. Porque lá é um prédio, a gente vai falar agora desse case de sucesso, que é um prédio de 3 andares, não tem estrutura nenhuma, né? E aí a Paula chegou lá, fez toda essa consultoria e criou ali toda uma estrutura de segurança que o prédio conseguisse ter, né? Exatamente. Lá não tem clausura, não ia ter investimento desse tipo de estrutura. E como é que você... Me conta como é que foi esse primeiro namoro aí, porque quando eu cheguei para administrar o prédio, o milagre já estava feito. Já. Assim. A gente entrou junto com o início da síndica lá no condomínio. Então, ela pegou vários problemas, desde caixa d'água até onde mexia com o sistema de segurança. Interfone antigo, quebrado, sistema de CFTV não cobria os pontos cegos do prédio, a parte o portão de veículos, o pessoal levantava o portão e abria para entrar. Então, quando a gente foi lá fazer essa análise de risco, ela falou assim, Paula, eu não tenho muito dinheiro em caixa, então assim, eu preciso que você faça um milagre aqui dentro desse prédio. Eu não tenho como pagar por muita atualização, né? Um upgrade muito grande. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aos poucos. O que é prioridade hoje? O que eu vejo aqui é teu sistema de entradas e o CFTV. Vamos trabalhar nele e depois eu vou fazer um contrato com você de locação. Então você vai me pagar uma mensalidade e cada coisa que depois a gente for aditivando, a gente aditiva no contrato como mensalidade.
tá? Não, beleza. E depois eu vou manter tudo isso para você, que eu vou dar manutenção preventiva e corretiva disso, tá bom? Então, eu peguei o sistema dela de CFTV e mudei todos os posicionamentos. Aproveitei a mesma infraestrutura que ela já tinha, né, que era antiga, mas eu aproveitei a mesma infra, troquei todos os cabeamentos que estavam velhos, oxidados, né, porque aqui a gente tem muito problema de oxidação do cabo. Troquei todo esse cabeamento e reposicionei as câmeras. Então, eu cobri todas as áreas que ela tinha de ponto cego. E nas entradas eu troquei todos os interfones e coloquei eletromagnética no portão de veículo. Melhor coisa. Porque aquela levantadinha de um portão de alumínio, né, os caras levantavam com muita facilidade e entravam. Mas, dito e feito, a gente terminou lá e dei o monitoramento para ela, né? Somente para ela o acesso às imagens lá. Ninguém tem acesso às imagens, ninguém nem sabe que isso existe. Colocamos lá a internet e ela tem o acesso às imagens. Dito isso, eu acho que 15 dias depois, a gente viu um cara forçando o portão para entrar, não conseguiu. Já estava acostumado com aquilo ali, né? Já estava. Era o próprio, que já tinha entrado. Sim. A gente colocou também um controle de acesso no bicicletário, que não tinha. Isso, né? eu vi. Colocamos um controle de acesso no bicicletário, que aí fecha lá, era por senha mesmo, coisa bem simples, só para o pessoal lá poder fazer o acesso. Então, 15 dias nós tivemos uma tentativa e ela gravou essa tentativa, né? Porque ela ouviu o barulho e tal, e ela foi ver as câmeras, então ela gravou isso daí, mostrou, ó, já deu certo. E com o tempo o pessoal foi se acostumando, que tem mais câmeras, que tem um sistema que funciona melhor de interfonia. Então ela criou alguns procedimentos também lá internos pro pessoal, exatamente, porque senão deixa todo mundo entrar. E aí ela ficou super feliz, porque ela paga uma mensalidade baixa. Exatamente. Por mês, e ela tem, e se precisar ligar de domingo, tem uma central 24 horas que faz acesso, responde de repente, para ela, deixa ela mais calma. Que deixa ela mais calma, que já abre uma ordem de serviço para atendimento do técnico. Então, eu deixei ela mais tranquila. E é os xodozinhos, esses condomínios, a gente fala, sim. né? São os xodozinhos, porque a gente, quando faz qualquer coisa, e não foi pouco, revoluciona o condomínio. Exatamente, porque você percebe a transformação que você causou naquele condomínio. É uma delícia. Isso é tão gostoso. É uma delícia. Até teve uma invasão lá, que ela até colocou no Viver em Santos, que teve uma invasão que ele entrou, o cara entrou, pulou lá o muro e tal, entrou. E aí ele circulou, tentou abrir bicicletário, circulou, começou a ver câmera por todos os lados e aí ele foi embora. Ele xingou? Me xingou, com certeza. Foi embora. E foi embora. Esse prédio é um case de sucesso não só da Paula, mas meu também, porque ela tinha muito conflito. Muito conflito. E aí eu falei, deixa comigo, eu fiz 3 reuniões lá e a gente conseguiu o conflitante, a pessoa conflitante, a gente consegue, e quando a pessoa percebe que você sabe o que você está fazendo, ela se coloca no lugar dela. Ela pode até tentar, né? Mas quando ela percebe que ela não vai conseguir aquilo, e aí a Paula, a Maria hoje ela tem um testemunho muito bonitinho, que hoje ela tem paz. Ela tem paz. Isso. Porque ela conseguiu resolver dentro do condomínio dela 2 questões que para ela tiravam a paz dela. Que era a questão de segurança, né, no prédio de 3 andares, no meio, era numa avenida. Avenida bem movimentada. E a questão do conflito interno, né? Então, hoje eu consigo, eu vivo em paz. Ela sempre fala, assim, quando eu tenho uma assessoria externa, né? Que essa assessoria, ela sabe o que está fazendo, e aí essas pessoas do conflito entram em contato com vocês, me acalma, porque assim, ele entende, ele percebe que todo mundo sabe o que está fazendo. Exatamente. Aqui. E você tira essa demanda tira das costas dela. Tira das costas dela. É um facilitador. É um facilitador, mas aí a gente está aqui para isso. A gente tem que chamar o problema pra gente, né? E aí a gente domina o assunto. Exatamente, a gente está aqui para dar solução. A gente está aqui só para dar solução. E o mundo do condomínio não é só problema. Quer dizer, do probleminha a gente pode tirar uma coisa engraçada. Vocês viram que a gente tem o nosso momentinho fora da vaga? Vi. Que é aquela historinha.
Aquela historinha lá, nossa vinhetinha. Eu amo esse momento. Eu amo, também. Amo. Eu choro de rir, porque até com os memes que eles fazem. Vocês já viram no coisa, os meminhos? Eles botam uns negocinhos no meio do caminho. Eu vi, da outra vez tinha uma moça fazendo graça. Isso, eu choro de rir com isso. Adoro, adoro. Então vamos começar com você, Pri, que você deve ter um monte de história, né? Então... Tem várias, né, Andréia? Eu vim pra cá e eu vim conversando com o Carlos, falei assim, o que eu conto, né? É, porque tem umas que você... Eu sei que tem umas... É que, assim, eu tenho umas que a pessoa, se a pessoa me ouvisse, ela saberia que é ela. Então... Entendeu? Mas essas são muito antigas, assim. Eu tenho... Já contei, né, da história do consolo. Já contei do cara que quase que desceu com uma arma porque foi chamado de corno. Já aconteceu na minha primeira reunião das cadeiras voando assim na minha frente com o povo. Um monte de gente mais idosinha, né? Brigando. Então eu vou contar algo parecido. Síndica profissional, eu acho que eu tinha 2 anos, síndica começando, nova, né? E eu tô num condomínio, eu sou síndica nova nesse condomínio e tem uma área comum. No meio dessa área comum, eu estou entre a portaria, uma parte boa, onde tem as cadeiras, e o portão. O portão, para você sair, tem que apertar a botoeira lá, então eu não podia sair. O ex-síndico, com o outro condômino, eles sempre, né, se entravam em conflito. E assim, eu cheguei num momento que eu sentava e ficava com o meu caderno e eu deixava eles brigando. Porque ladrão, safado, você é isso. Enquanto eu tava nisso, tá tudo bem. Mas aí eles começaram a se bater e eu tenho pavor de violência. Uma coisa eu horrorosa. Não consigo, eu saio mesmo. Eu até acho que todo mundo fala, ele é briguento, não, mas eu até no tom, ok. Depois passou disso, eu me retiro e deixo falando sozinho. Sim. E eles começaram, ladrão, ladrão, ladrão. O prédio do lado ouviu ladrão, ladrão, ladrão. O que o prédio do lado fez? Chamou a polícia. O pior de tudo, eu tô sentada com o caderninho, eu fico vermelha de contar. Com o caderninho assim, daqui a pouco eu vejo a polícia entrando armada. Eu fiz assim, ó. Só que uma das PM é uma amiga minha. Sorte não, ela fez, não fala comigo. Tipo ela assim, não te conheço. E ele veio com a câmera, eu falei, meu Deus, eu vou aparecer no Viver em Santos. Eu vou aparecer no jornal. E eles, ladrão, ladrão. Eu falei, não tem ladrão, é briga. É briga. Aí para a polícia, olha o tempo, olha a vergonha. A vergonha, gente. Eu juro pra você, gente. Porque o foco virou. E assim, dependendo do lugar, a vizinhança toda tá te olhando. Toda, e não assim, era um lugar bem localizado. A vizinhança toda tá te olhando, querendo saber o que aquela síndica ali, ó, chamaram a polícia. Então, nova, eu falei assim, eu vou lá, a síndica Priscila lá. Então. E eu lembro disso até hoje, e ela ficou fazendo a mediação, e ela falou assim, você não me conhece, porque ali ela estava trabalhando, e realmente ela estava muito certa, e ela chamou a atenção deles, falou, vocês viram, chamaram a polícia, os prédios dos lá. Ai, gente, então assim, eu acho que essa é... Nossa, é marcante. A gente passa umas situações, umas situações hilárias. Você teve alguma? Então, eu tive num condomínio de São Paulo, lá em Barueri. Eu tinha instalado... As câmeras desse condomínio eram muito antigas, né? Muito antigas. As imagens ruins, né? E aí a gente olhava, assim, tudo nublado, assim, as imagens. Não, vamos trocar tudo. Não, vamos trocar tudo. Beleza. Trocamos tudo, reposicionamos, né? Fizemos o reposicionamento tal das câmeras, ok. E aí os porteiros de lá, eles eram porteiros antigos, só que eles tinham, o condomínio ele tinha um procedimento de você, o morador quando entrava, ele tinha que baixar o vidro, né, para ver dentro do carro, assim, só que eles olhavam através da câmera, né. E como essas imagens eram ruins, os porteiros nem ligavam mais, porque não tinha o que fazer, não dava para identificar muito bem, né. E tinha um condômino que ele saía cedo. Aí em seguida a mulher dele saía também em outro carro cedo, a mulher voltava só no final da noite, lá por umas 10, 11 horas, e ele entrava durante o dia, né? Só que ele sempre entrava com alguém, e aí o porteiro falou, eu acho que era a mulher dele e tal, não dava para identificar direito. A primeira vez que a gente trocou tudo, todo o sistema... Quando veio a câmera boa... Quando veio aquela imagem limpa... O porteiro começou assim, ó. Não é a esposa dele. Aí ficava, né, horas tal, e ia embora com a moça. E aí a mulher só no outro dia.
os porteiros começaram a se comentar, né? Olha, não, ela é morena também, mas, poxa, na outra câmera lá parecia que era a esposa dele, agora não é. Gente, virou um bafafá o negócio, que aí foi cair no ouvido do vizinho desse rapaz que contou pra mulher. E a mulher queria, porque queria as imagens da câmera. Pra saber quem era a dita que estava dentro do carro. E a gente, libera ou não libera? Libera ou não libera? Naquela época, muitos anos atrás, não tinha o LGPD, não tinha. Situação. E aí o síndico ligou pra mim e falou, Paulo, vamos ter que liberar as imagens. Não vai ter jeito. Eu falei, olha, mas a imagem é nítida agora. A imagem dá pra ver perfeitamente. Ninguém avisou esse condomínio que tinham trocado a câmera. Exatamente. E o cara entrando ali, ó, belo e formoso. Baixando o vidro. Ele abaixava só até aqui. Priscila, com certeza ele sabia que aquela câmera não estava muito boa. Ele já tinha certeza ele estava muito à vontade. Muito à vontade. E aí a gente assim, libera, não libera, síndico, libera, não libera. Ai, meu Deus, nós vamos ter um problema aqui de família, né? Liberamos as imagens para a mulher. Meu Deus do céu, mas foi um caos dentro do condomínio. Eu sei que o condomínio inteiro entendeu que as imagens eram perfeitas, né, a partir daquele momento. Ninguém levou ninguém mais pra casa. Foi mais um case de sucesso da Paula. Foi. Olha, acabou. Não, depois disso, acabou o problema no condomínio. Ninguém entrava com quem não devia mais. Meu Deus. Eu adoro isso, gente. Muito bom, vai. É muito bom, vai. Na hora é o nervoso, né? Na hora é o constrangimento, é o nervoso. Não depois você para pra... Tu dá risada. Eu choro de rir. Como que isso aconteceu comigo, né? Você fala assim, não é possível. Não é possível. A gente dá altas risadas, mas assim, é o trabalho de muitos anos, né? Então sim, é muita a gente tem uma certa, graças a Deus, a gente vai adquirindo uma certa casca, né, Priscila? Sim. A gente vai tirando essas coisas meio de letra, né? É verdade. Aí você fala, tô no lugar certo, né? Tô no lugar certo. Porque a gente é meio... A gente foi resiliente, estamos aqui agora. Não, eu tô falando, a gente é apaixonado por essas coisas, né? A gente é apaixonado pelo que faz, então tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. A gente tem que tirar o melhor, né? Espremer esse limão e tirar um suco ali. Sim, pra você viver com seriedade em tudo, gente. Não dá. Não dá. E é por isso que o nosso podcast é assim. É assim, essa coisa despojada, você vê um ambiente claro, a gente fala de uma forma, através de uma conversa, não daquela coisa muito séria, né? Porque já basta, né? E assim, até para as pessoas que não vivem esse mundo e que querem necessariamente participar da vida condominial dele, aquele morador que vai na assembleia, que vê aquela briga, e aí muitas vezes ele tem alguma coisa a agregar naquela comunidade, tem ideias para dar, e fica se sentindo constrangido e acha que tudo no condomínio é ruim. E não é, gente. A gente tem soluções maravilhosas, a gente tem cases de sucesso, a gente transforma a vida de pessoas, a gente é feliz fazendo isso, né, Pri? Com amor. Com amor. As pessoas é de verdade. É verdade. Real, é vida real. E aí quando você vê que tem profissionais que fazem... obviamente, gente, a gente está aqui porque a gente sobrevive disso, né? A gente não está falando que todo mundo vai fazer tudo por amor e que a gente não vai cobrar um valor sobre isso. Mas eu estou falando do diferencial, que não é só o preço. É o valor que você está colocando em cima da tua prestação de serviço. E um desses valores é realmente o amor pelo que você faz. Sim. A gente percebe, eu percebo, eu sou testemunha dessas duas pessoas. Eu percebo o critério, o amor e o carinho com que você fez esse prédio, né? Da Mari a gente pode falar o nome dela, mas não o nome do prédio em si. E eu percebo o carinho e o cuidado que você teve com esse prédio também, que eu convivo ali, que eu vejo, né? E olha, é tão louco que quando eu via aquele prédio, naquela transformação, eu fui buscar quem era o síndico. Falei, nossa, quem é a síndica? Aí o meu namorado falou, não, é síndica profissional. Eu falei, quem é? Aí eu olhei e ela tem todo a gente percebe que é uma síndica profissional que já está há anos no mercado, que tem todo um cuidado, que tem a foto dela lá. Que legal. Né? Tem no muralzinho ali, tem a fotinho dela lá. E aí eu fui olhar, era a Pri, eu falei, eu conheço a Priscila. Nossa, maravilhosa. Que legal. Então, olha, eu recomendo pessoalmente, Paula, da G2, e recomendo pessoalmente, Priscila, não falei em nenhum outro podcast, eu falei sobre isso. Obrigada. Assim, apesar que as pessoas que estão aqui, apesar que as pessoas estão aqui, realmente são pessoas que eu gosto muito, né? Que eu convivo, que eu sei, muitas vezes eu não concorde, mas eu sei da seriedade do trabalho
deles, então a gente traz aqui para todo mundo conhecer. Então você condômino, síndico, subsíndico, membro de conselho, é importante que você assista todo esse conhecimento para que você agregue ao seu condomínio, né? Que saia daquela situação só da reclamação e que você traga sugestões. E esse é o propósito do podcast. Faça parte. Trazer soluções. Soluções como Paula, soluções como Pri. Paula, fala das suas redes sociais, fala da sua empresa, o seu contato, não precisa dar o WhatsApp, porque a gente... Mas só... Tô brincando. Mas aí, outro dia eu falei, a pessoa deu o WhatsApp, eu falei, a pessoa corajosa, não, né? Corajosa. Dá o WhatsApp assim... No mundo condominial, você dá o WhatsApp dessa maneira? Mas fala, eu quero que você se apresente, Paula. Tá, G2 ela tá localizada no Macuco, né? Próximo ali ao Canal 4, tá? Nós temos uma equipe técnica, uma equipe operacional que atende desde ABC até registro, né? Então a gente atende toda a Baixada Santista, né? Nós trabalhamos com a parte de CFTV, alarmes, tanto para condomínios como também para pequenos negócios, né? Pequenas empresas. Portaria virtual, nós temos, tá, já bastante clientes aqui na Baixada com portaria virtual. E o nosso diferencial é que a gente tem uma central 24 horas para atender o cliente, né? Que poucas empresas aqui fazem esse atendimento 24 horas, né? Eles, na verdade, só atendem a portaria virtual 24 horas, mas o atendimento de manutenção corretiva não tem. Então, nós temos aqui a nossa central 24 horas. E o nosso site é www.g2seg.com.br. Aí lá a gente tem lá o item contatos que mandando para lá já cai direto na nossa área comercial. E ela vai estar aqui nessa temporada inteira, a G2. Delícia. Então se vocês também quiserem, mande perguntas aí a gente passa para ela. A gente faz essa coisa que a G2 vai estar aqui nos apoiando. Sabia disso? E eu vou ligar para ela já. A gente já tá trocando contato. É isso aí. Pri, você, a nossa síndica multifacetada. Ela fala multifacetada porque é corajosa. Muito corajosa. A Priscila hoje nada mais é que a Renove, né? De Priscila Oliveira, que começou lá atrás, foi crescendo, foi feito um trabalho. Hoje eu tenho o Thiago e o Carlos, meu marido e meu filho, respectivamente, trabalhando comigo, cuidando da parte operacional. Perfeito. E eu tenho a Lia, que a gente hoje tem como a parte que cuida da parte financeira comigo, me ajuda aí nos condomínios, segura a onda, né? Da Priscila gasta, às vezes, quer investir, enfim, e com isso a gente consegue daí fazer um trabalho mais, como é que a gente pode falar assim? Humanizado, exatamente, para os nossos condôminos, atendimento personalizado, cada condomínio tem o seu desenho. Quando você fala multifacetado, exatamente, do pequeno condomínio, aquele menor, até um condomínio clube. O nosso contato é sempre através das redes sociais, @SíndicaPriscila no Instagram. E pode chamar a Andréia também. Sim, pode me chamar. Nos sigam Andréia Silsan, se vocês querem saber mais sobre podcast, sobre a vida condominial, sobre Priscila, sobre Paula. O nosso Instagram também, @condomínio_legal_podcast, e o nosso canal YouTube. Então, fiquem ligadinhos. E obrigada. Muito obrigada, meninas. Eu adorei vocês aqui. Obrigada. Olha, deu match. Deu muito match, amei. Amei, muito obrigada. Gente, obrigada pela audiência.